Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no mais um episódio do Fala Pública Podcast, na maior honra, no maior compromisso, hoje também com as mulheres. Eu tenho aqui a doutora Bianca Alves, é uma grande amiga antiga da OAB, né? Tem pós-graduação em gênero, tem vários cursos voltados no apoio e no acolhimento de mulheres. E é um prazer muito grande, doutora Bianca, estar aqui hoje no nosso podcast. Nosso podcast é voltado justamente para essas políticas públicas que a gente conversa aí na sociedade e que a gente tem a oportunidade de levar o assunto de maneira bem tranquila, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, doutora Bianca, como é que você chegou à advocacia? O que te levou a se formar nessa grande advogada? Inclusive, ela tem o escritório de advocacia, Falácio, que é aqui no centro da cidade. Estão todos convidados, depois ela vai dar as redes sociais, a conhecerem esse escritório da doutora Bianca. Doutora Bianca, fala para mim, o que te levou até a advocacia, e principalmente ao que nós vamos chegar lá, falar sobre o Instituto Justiça Delas. Fala para mim. Então, eu tenho duas passagens na minha vida que são bem importantes, né? Eu comecei na advocacia, querendo concurso público, tanto que eu tenho após lá na Emerge. Comecei assim, querendo concurso, depois fui assessora, né, no Tribunal de Justiça, passei pelo Ministério Público. E aí fui depois, demorei para entrar efetivamente na advocacia, e entrei na advocacia. Quando eu entrei na advocacia, já era uma advocacia criminal. Só que dentro desse escritório eu percebi que não tinha uma política para gênero. Assim. Eu era a única mulher, por exemplo, advogada sênior do escritório. Então, a advocacia criminal já é uma advocacia que é complicada para mulheres. Extremamente, né? Então, quando eu saí de lá, eu pensei assim, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que eu preciso fazer diferença. Eu acho que todo mundo dentro das suas profissões pode fazer diferença. Seja jornalismo, seja direito, seja o que quer que seja. E aí fui procurar, comecei a me informar. Isso foi bem antes da pandemia. Comecei a me informar, pesquisei, entrei na pós de gênero da Emerge. Comecei a pesquisar e ver o que eu podia fazer de diferente. E eu criei uma página, mas no intuito não era ser o que é hoje. Era uma coisa muito mais para eu fazer aquela coisa assim de prestar informações para quem estivesse procurando sobre legislação, sobre como chegar a um canal de denúncia, o que fazer numa delegacia de polícia. Para mulheres ou em geral? Para mulheres, era a justiça delas, justiça underline delas, sempre foi assim. Então, o intuito era uma coisa artesanal, eu mesma fazia tudo, aquela coisa bem artesanal. E aí veio a pandemia. E mesmo sendo artesanal, o número cresceu muito. Né? Primeiro de seguidores e depois de pedido de ajuda. Então, eu passava quase que todos os dias, eu ligava para o 90, que era gente pedindo ajuda de tudo quanto é lugar. Ao mesmo tempo, eu estava no GT de violência, também lá na OAB, e as coisas foram aumentando. Também a informação da lei foi sendo difundida pela imprensa, justamente por conta da pandemia. Tudo foi ao mesmo tempo. E eu abri um escritório que era voltado, eu comecei só a atender mulher. E aí foi uma decisão minha. Eu acho que isso é muito interno, tá, gente? Eu acho que cada um sabe Sim. Mas eu queria ser feliz dentro da minha profissão. Eu queria fazer alguma coisa que fizesse sentido para mim. E foi esse o nicho de mercado que eu coloquei. E as pessoas ficam, mas como é que você consegue? Tudo mais. Mas eu acho que assim, é uma questão de você fazer bem feito o seu trabalho. Claro. O meu trabalho é bem feito. Então, eu passei a atender mulheres dentro de situação de violência doméstica. Por óbvio, eu tenho muitas causas pro bono, mas eu tenho que limitar, né? A gente tem que saber até onde vai a atuação. E, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber um aumento de número de mulheres que não tinham condição de pagar advogados. E aquilo estava me incomodando, porque eu não conseguia pegar todo mundo e colocar dentro do escritório. É isso que eu ia perguntar. Como é que você conseguiu você conseguiu sobreviver, né? E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Porque eu preciso sobreviver e, ao mesmo tempo, eu preciso ajudar. Aí o Instituto veio, porque eu pensei, a gente precisa ter um instituto para atender mulheres, ao mesmo tempo, eu ter o meu escritório, que a gente precisa sobreviver financeiramente. Claro. Mas essas mulheres precisam pelo menos do primeiro atendimento. O objetivo do Instituto, de início a gente lançou o projeto de acolhimento, que é esse projeto que a Maíra, que a Ana Gleice são coordenadoras, né? Aliás, eu tenho que falar o nome das outras diretoras, Isabelle e Rebeca, que são, assim, magníficas fantásticas em tudo que fazem. Fantásticas.
Mas, assim, o projeto de acolhimento nasceu para ser aqui no Rio de Janeiro, no máximo no estado, no município abrangendo o estado no máximo. Nasceu o Justiça Delas, o Instituto. Justiça Delas, o Instituto, e dentro do Instituto nasceu o projeto de acolhimento. É esse. Esse projeto de acolhimento, ele é feito todo online. Então, o que a gente tem? Nós temos um link que as mulheres escrevem lá, nome, escrevem o principal, para as voluntárias poderem atender. Isso tudo de forma online. Então, vem esse formulário, todo preenchidinho. Lá no site do Instituto. No site do Instituto você acessa, ou no próprio Instagram já tem lá um canalzinho que você acessa o formulário, preenche tudo. E nós temos 3 vertentes de voluntariado, né? Assistência social, psicologia e advogado. Só que o projeto não tem como abarcar, por exemplo, se a mulher quiser entrar na justiça pedindo pensão alimentícia, a gente tem como direcionar. Nós temos um convênio com o NUDEM, que é o Núcleo da Defensoria Pública, que faz esse primeiro atendimento das mulheres. Nós temos esse convênio, mas o projeto não tem ainda como abarcar uma advocacia gratuita até o final. Não tem como absorver também. Não tem como absorver. É muita coisa. Muita coisa. Então, o que nós fazemos? Nós começamos fazendo convênio com a Secretaria do Município, com o NUDEM, agora com a Secretaria de Estado, né, das mulheres, para tentar viabilizar a rede mesmo e como que essas mulheres podem ser atendidas, qual a casa que ela vai, qual o lugar, qual a casa-abrigo, para onde que ela tem que se dirigir. Se ela precisa conversar com alguém da área de psicologia, vai ter lá um número de sessões que ela vai poder conversar. Se ela precisa de mais do que isso, de repente, na rede, qual o local que ela pode ser atendida mais próximo à casa dela. Se ela precisa de uma advogada, a advogada dá o primeiro atendimento, diz quais são os documentos importantes, onde que ela tem que ir, como que ela tem que fazer, se ela precisa de uma medida protetiva, como é que ela tem que fazer. E aí a gente vai orientando. De forma gratuita. De forma gratuita. Bom ressaltar isso. Voluntariado. Orienta e a pessoa entra em contato lá. Já vai com o ofício do Instituto. Já vai com orientação. Certinho para o NUDEM lá, para ser atendida. E isso é feito de uma forma bem, bem tranquila e a gente tem recebido muito, assim, muito retorno positivo disso. Então, todo esse acompanhamento nós fazemos. O que a gente não consegue ainda, mas eu estou dizendo ainda porque a gente tem esse objetivo. Já só tem 2 anos do Instituto, né? Ainda é um bebê, está engatinhando agora. Pois é. Então, a gente quer ter uma sede física, como a gente já vinha conversando, né, Flávia? Precisa ter uma sede física, a gente precisa ter um corpo de, pelo menos algumas pessoas ali sendo as coordenadoras, sendo pagas para poder estar ali também. Tem despesa, né? Tem despesa de internet, tem despesa de telefone. O tempo que você gasta com isso também, sendo voluntária, né? De alguma forma você tem que compensar alguma coisa, né? Exatamente. Então, tudo isso a gente está no nosso planejamento. Então, os meninos que estão com a gente desde o início sabem do nosso planejamento e estão aí. Que legal. E muito mais pela causa mesmo. Lógico. Óbvio que todo mundo que doa tempo ali é porque sabe que tem um compromisso. Que é importante, a importância que isso tem. Então, a gente capacita os voluntários. Hoje mesmo à noite vai ter uma capacitação das voluntárias da área jurídica. Estamos sempre juntas. Mobilizando. As palestras, normalmente, a gente divide entre as voluntárias, entre o pessoal ali da rede, para poder fazer também esse encontro legal. A gente tem sido procurado bastante para dar palestra em empresas, escolas, em locais diversos, e é muito importante, porque, a verdade, as pessoas acham que a violência doméstica se resolve judicializando. Só. Tem muita gente que acha que é só isso, né? Só isso. Mas o judiciário, ele não consegue resolver todos os problemas. Sim. A gente tem, assim, precisa até, acho que em alguns pontos a gente avançou muito, mas hoje temos grupo reflexivo para homens, né? Apoio. Temos algumas coisas que resolvem, mas assim, se a gente não tiver uma conscientização da população, não adianta. Então, acho que o mais importante é conscientizar, seja dentro das escolas, seja dentro das empresas, seja em qualquer local, uma associação, um local que queira que a gente vá para conversar. Eu acho que isso é muito mais importante do que a gente... Óbvio que a gente precisa, em alguns casos... atuar na justiça. E ser enérgico. Não, como advogado, eu falo que realmente, às vezes, só para com você entrar na justiça mesmo. Não, felizmente. Mas eu acho que prevenir é um papel muito importante. Melhor do que remediar, né? Isso, muito importante, que a gente pode evitar
o acontecimento da violência com a prevenção, né? Tem muita gente que ainda acha que a violência doméstica é só violência física. Não conhece as outras vertentes da violência. Você poderia falar um pouquinho delas, até mesmo para a gente levar para o pessoal conhecer, porque a gente fala muito de violência. Violência, o termo, ele fica associado à física, né? Só a violência física. E aí eu queria que você falasse das outras nuances da violência, Bianca, até mesmo para as pessoas conhecerem o tipo de apoio que elas podem ter, né? A psicóloga, assistente social, o médico, o advogado. Fala um pouquinho sobre essas nuances da violência que vocês atendem lá também. Então, nós temos, dentro da Lei Maria da Penha, a lei já diz quais são os tipos de violência. Só que a lei, ela não traz os tipos penais. A única coisa que tem considerando crime dentro da Lei Maria da Penha é o descumprimento da medida protetiva. O resto está tudo fora. E nas outras legislações, principalmente dentro do Código Penal. Então, a gente tem violência psicológica, que hoje em dia já é crime, tá, gente? O tipo penal não está muito bem escrito, faço aqui minha crítica já aos legisladores. Não, mas, perfeito, assim, acho legal. Mas assim, é um tipo de violência e foi importante a tipificação porque quase todas as violências passam pela violência psicológica. Acho que ela é a primeira, né? Isso. Na prática, a gente tem uma enorme dificuldade em denunciar e do próprio Ministério Público aceitar esse tipo de denúncia e fazer a denúncia, porque é uma ação penal pública. Mas assim, a gente tem a violência psicológica, que antigamente enquadrava muito naqueles crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. A gente tem violência psicológica. Temos a violência moral, manipulação, né, humilhação, degradação, desprezo da mulher. Isso, exatamente. Temos a violência patrimonial, que pode ser, por exemplo, uma fraude à partilha de bens na hora da separação, destruição de bens da mulher. Antes da separação. Tive caso, por exemplo, que ele entrou, quebrou o salão de beleza todo da mulher, rasgar a carteira de trabalho, rasgar a nossa carteira da OAB, quebrar o dispositivo de computador que a mulher usa para o trabalho dela. Isso tudo é violência patrimonial, tá? Na época da pandemia, a gente teve até desvio de auxílio, aqueles auxílios. Emergencial. Isso, os homens recebendo pelas mulheres. Isso é violência patrimonial. Tá? Então, tem vários tipos de violência dentro da patrimonial, só que a violência patrimonial em si ainda não é crime, tá? Infelizmente. Infelizmente, né? A gente tem que ficar adequando ali ao estelionato, ao furto, ao dano, mas ainda não é crime. Nós temos a violência sexual, que é muito importante falar, porque são crimes gravíssimos, estupro, né? Lembrando que estupro não precisa haver penetração, então a gente tem que lembrar disso sempre, porque eu atendo até hoje mulheres assim, super no escritório, mulheres que entendem muito, que são... Outro dia atendi uma jornalista que ela não sabia que estupro poderia ser sem penetração. Então, assim, tem que sempre frisar isso. Estupro, atentado violento, assédio, essas questões todas, assédio sexual, tudo isso é violência sexual. Nós temos a psicológica, a moral, patrimonial e temos a violência física mesmo, que é a que todo mundo vê, que normalmente deixa marcas, né? Deixa profundas. Só que, assim, de um tempo para cá, ficaram falando muito da violência física e esqueceram das demais violências. Então, é sempre importante lembrar que tem essas outras violências. Preconizada na Lei Maria da Penha, né? Preconizadas lá. E que podem dar ensejo, por exemplo, a um pedido de medida protetiva, né? Você requerer uma medida protetiva com base numa violência psicológica. É difícil, doutora, porque eu chego lá na DEAN, é sempre isso. Né? Mas tem hoje o aplicativo, né? Mas tem aplicativo, nós temos o Maria da Penha virtual, né? Nós temos outras formas de denúncia. E se a violência está acontecendo naquele momento, o ideal é ligar para 190, sempre falando isso. Principalmente violência física. Tá vendo ali que tem uma situação de violência física, tem que denunciar, tá, gente? Porque senão complica e pode levar até um feminicídio, tá? Então, é sempre importante dizer, né? Que tem todas essas formas de violência, o Instituto atua na informação. Quando a mulher preenche o formulário, normalmente é atendida quase sempre por uma advogada, porque elas sempre pedem uma advogada, e muito pelo pessoal da área de psicologia também. Mas, assim, tem esse condão de informar, de explicar o porquê, como que ela tem que proceder, quais provas que são necessárias. Porque isso também, as pessoas não sabem muito o que pode ser levado. É difícil, né, Bianca? É difícil. Sozinha? Sozinha, né? Muito difícil. Sabe? E, assim, o NUDEM tem um trabalho muito importante. Núcleo de Defesa da Mulher, né? De apoio da Defensoria. Tem um trabalho muito importante. Tem um lugar
muito grande que atende aqui no Centro Rio, então atende as mulheres em situação, fazem aquele primeiro contato ali, direcionam quais são os documentos que você precisa e tudo mais, mas o Instituto faz isso também. Então, quando a mulher normalmente passa para o Instituto, ela já chega no Nudem com todos os documentos, tudo certinho, tudo bonitinho para dar entrada lá e para resolver a questão dela. Vocês têm, eu tive vendo, Bianca, que vocês têm um projeto, né, lá no Pará. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse projeto. Conta pra gente, como é que é isso? Então, nós temos um projeto no Pará, nossa diretora Isabelle, né, ela tem residência no Pará, e ela desenvolveu o projeto lá nas Ilhas de Marajó, né? Em algumas comunidades que são ribeirinhas, tá? Que as mulheres precisam realmente sair dessa linha da pobreza, assim. Então, o projeto é de empreendedorismo. Que dificuldade, hein? É difícil. Muito difícil, principalmente, abrindo um parênteses aqui, pelo coronelismo que existe naquela região, né? Pois é. É uma matança tremenda e as mulheres são muito, assim, submissas naquelas regiões. Isso. Né? Então, a gente tem um problema muito sério ali, que é a questão da violência sexual, principalmente com meninas. Meninas, Tá? Então, qual o nosso objetivo? É empoderar as mulheres para que elas possam ter os próprios recursos do meio ambiente, do local. Como é que é o nome do projeto? É o projeto lá de Ilha de Marajó. Isso, Ilha de Marajó. Aí a gente faz de uma forma com que essas mulheres elas tenham mais assim, condições de pegar coisas da terra para poder fazer. Então, nós conseguimos uma verba para poder ajudar essas mulheres a terem uma parceria. Os cursos. Então, tem cursos profissionalizantes, como, por exemplo, aprender a fazer determinadas coisas na cozinha, que possa vender. Para se tornar independentes economicamente. É mais para isso, é mais para se tornar independente. E nós temos uma parceria com uma professora que é de lá do local. Legal. Que é essa professora que está levando toda a atuação de como que faz e tudo mais, faz umas oficinas. Então, vão ter várias oficinas ao longo do mês. Acho que começa agora em julho. Então, vão ter algumas oficinas. E a gente entrou mais para tentar viabilizar a questão do material. Porque ela não tinha o material para poder... Olha só. Não tinha material para poder começar a dar as aulas e tudo mais. Ela pediu ajuda ao Instituto. Nós entramos com essa com o envio do material. Com o envio do material. O Ministério Público lá do Pará também está com a gente, a Defensoria Pública do Pará também está, e algumas empresas lá de Belém e do Pará inteiro estão tentando viabilizar aí os recursos para poder apoiar o projeto. Isso. Agora, Bianca, ela lá não está com medo, não? Todo mundo tem um pouco de medo. Você tem medo aqui no Instituto? Tem. Vocês já foram ameaçadas? Algumas vezes. É mesmo, Bianca? E como é que são essas ameaças por telefone? A gente teve que mudar. Na verdade, eu tinha um escritório mais próximo ali ao fórum, eu tive que mudar para um que tivesse uma portaria. Que isso, Bianca? Vocês sofreram ameaça desse tipo? Não, sim, as ameaças são veladas, às vezes até dentro do processo, né? Porque como a gente tem atuação pro bono, a gente tem algumas mulheres, assim, a gente não diz não. Por exemplo, eu atendo mulheres no independente de ser filha de quem, do agressor ser filho de quem seja, de qual cargo que ele ocupa, eu não tenho esse tipo não de tem problema. essa discriminação. Mas, assim, tem colegas, por exemplo, tiveram mulheres que chegaram para mim que outras colegas não quiseram pegar o caso. Em virtude do agressor ser uma pessoa, figura pública. Ou figura pública. Ou filho de. Ou, às vezes, até dentro da polícia, alguém que tenha uma atitude mais agressiva. Eu não estou generalizando. Não, gente, claro. De forma alguma. Claro, a gente sabe mas que às não. vezes acontece, e aí a pessoa que tem acesso à arma de fogo e tudo mais, a gente achou melhor mudar o escritório para um lugar mais seguro, assim, que tivesse um controle de portaria e tudo mais, mas mesmo assim, vocês têm medo. Mesmo assim, a gente tem medo mesmo. Caramba. Porque, assim, normalmente, o agressor ele começa fazendo a agressão contra a mulher. E aí, depois vem a medida protetiva, ele passa a fazer essa agressão para os filhos. E algumas vezes até para a advogada dentro do processo. A violência processual atinge as advogadas. Claro, claro. Tá? Então, já tive foto recortada no processo. Que isso? Do processo, coisas assim. Absurdas. Coisas absurdas. Coisas muito... E, assim, muito fora do contexto, da perspectiva de gênero que tem que ter no julgamento dos processos, né? Eu dou aula na PUC num curso de extensão, exatamente sobre Lei Maria da Penha. Então, até hoje é a última aula lá, pessoal. E aí, eu sempre falo isso porque tem muitos homens assistindo a aula. Olha, vocês podem atuar
pelo réu, pelo suposto autor do fato, mas de forma coerente, de forma Ética. técnica, sabe? E analisando o protocolo para julgamento com perspectivas de gênero. Claro. A gente precisa ter uma certa ética na atuação profissional. Lógico. E isso a gente percebe que ainda está um pouco longe. Quem atua nessa área sabe que ainda está um pouco longe de acontecer. O que a gente vê realmente, as mulheres têm que ter muita coragem. Eu não estou aqui falando para desestimular. Não, lógico, lógico. Eu estou falando mais para o judiciário ser mais enérgico contra esse tipo de atuação fora do protocolo. Bianca, e aí você falando dessas questões todas de ameaças e assim, tipos, né, de pessoas que recorrem a essa violência contra o advogado, como é que no dia a dia você vive, na vida do processo? Você fica preocupada com essas atuações dos colegas ou praticamente dos dois, do réu e do colega? Eu fico na atuação dos dois, né? Assim, eu acho que sempre que tem um colega fazendo esse tipo de atuação, é porque tem um cliente por trás exigindo uma outra... E aí também eu sempre falo isso no curso, que assim, você precisa também dar limite ao seu cliente. Claro. Você não pode atuar também ali dentro do processo de forma intimidatória, assediando o advogado da outra parte, ou até a mulher que está lá do outro lado. Mas assim, isso são pessoas que estão ali se capacitando, a maior parte não está se capacitando para aquilo. Então, acho que a gente ainda precisa avançar nesse sentido, assim. O curso, eu já estou na 3ª edição do curso, está sempre cheio. Lá na PUC? Lá na PUC. Como é que é o nome do curso? É Maria da Penha na Prática. Olha que legal, muito interessante. É bem interessante. E exatamente por isso que eu acho que estão surgindo muitas demandas relacionadas à violência doméstica, as pessoas estão procurando se informar ali como atuar. E o curso está sempre entrando bastante gente. Tem muita gente pelo autor do fato também, pelo réu. Que eu acho que é importante, porque a gente, quando fala ali na não revitimização e tudo mais, não é para proteger, não é necessariamente só para proteger a vítima, mas também para proteger o réu. Claro. Porque dependendo da atuação, principalmente descumprimento de medida protetiva, hoje em dia vai preso, gente. Então, assim, se você não souber ali atuar e informar o seu cliente o que ele pode, o que ele não pode fazer, você acaba ultrapassando ali uma linha que depois, para soltar, o judiciário tem sido bem enérgico, no sentido de prender e não soltar. Ô, Bianca, eu queria que você me falasse esse projeto lá, como é que é o nome dele? Lá no... É Mãos que Criam, Futuros que Florescem. Assim, normalmente esse projeto tem mais sido voltado para mulheres que são mães ali do local, porque a gente entende que lá no Pará, que empoderando as mulheres, as mães, a gente vai tirar também as crianças da situação de violência. Um dos objetivos do Instituto não é só a proteção das mulheres em situação de violência, mas também os seus filhos. Isso a gente faz questão de dizer. Então, é importante para a gente que as mulheres possam sair da situação de violência e também terem condições financeiras, que hoje o principal obstáculo para é o financeiro. As mulheres não conseguem sair porque não têm dinheiro, não conseguem. Muitas vezes saíram dos seus empregos porque o companheiro exigiu. Eles falam, não precisa trabalhar, não precisa ter... Não. E aí a mulher vai ficando cada vez mais isolada, sem condições de trabalhar, porque também o psicológico vai afetando na situação de violência, ela não consegue sair daquele ciclo. Então, esse projeto visa empoderar essas mulheres para poder tirar as mães. Quando você tira as mães, você tira automaticamente os filhos da situação de violência também. Você acolhe a família inteira, né? Acolhe a família inteira. E essa coisa, assim, de que o pai que agride a mãe não agride o filho, eu sinceramente não acredito. Não acredito também, não. Então, assim, eu sei que tem colegas que acreditam que pode ser agressivo com uma mulher e não ser com o filho, mas eu não acho bem difícil. Normalmente o agressor, ele é agressor com os dois, com a mulher e com os filhos. Porque quando ele não consegue com ele vai no lado mais fraco, né? Exatamente. Que é o coração da mãe. E a gente tem um problema sério hoje no Brasil, que é a questão da convivência. Então, muitas vezes a mulher sai do ciclo de violência, ela está ali divorciada, saiu do ciclo da violência e tudo mais, mas a criança... O juízo de família diz que isso é separado e ela é obrigada, muitas vezes, a conviver com o agressor. Então, essas mulheres ficam com o coração na mão, desesperadas, assim, sabe? E a gente tem casos, inclusive, de acusações de alienação parental. Nós temos casos que há muita discussão em torno disso. Nós temos casos de mulheres que perdem a guarda dos seus filhos. Então, olha só. Nós temos casos, assim... Absurdos. Quem detém o poder do dinheiro na hora da separação, normalmente... É o homem. Então, a gente precisa ter um olhar mais atento, e é isso, utilizar o protocolo, ler bastante sobre o assunto e pensar, poxa, essa mulher está ali, o cara normalmente está com um advogado,
já instruído, fazendo de tudo, e a mulher está ali pela Defensoria Pública, que tem não sei quantos mil processos para julgar. Eu não estou dizendo que a Defensoria não faz a parte dela, não, mas é muita coisa. Claro. Então, assim, é muito difícil. Então, o judiciário, quem está recebendo o processo, também precisa estar atento a isso. Como é que vai... Olha, existe uma desigualdade aqui. Ele está com um advogado, ela está aqui, né, coitada, lutando com a Defensoria Pública para conseguir alguma coisa. Tem uma dificuldade também da colheita de provas, a Defensoria Pública muitas vezes... Muita demora, né? Muita demora. Já passa o tempo. Exatamente. Então, tudo isso é complicado. Né? Ô, Bianca, eu vejo isso na atuação da advocacia sua, como a gente enxergou durante a pandemia, né? A dificuldade que foi enfrentar o feminicídio. Você acha que depois da pandemia, eu posso estar enganada, você me corrigir se eu estiver enganada, mas você não acha que cresceu mais ainda do que na pandemia o feminicídio? O que eu acho? Que a gente começou a dar nome. Isso, começou a dar luz. Assim, a gente tinha o homicídio, aí depois deram nome ao homicídio praticado contra a mulher, feminicídio, em razão dessa condição de ser mulher e ter essa vulnerabilidade. A gente deu o nome de feminicídio. E o que eu percebo é que, primeiro, as mulheres estão mais atentas, estão denunciando mais, ainda é pouco, tem muitas que se calam. Quando eu recebo lá nas postagens, no próprio Instagram, olha, comigo eu fico para morrer com isso, entre pedidos de medida protetiva não adiantou nada, ele está descumprindo. Porque a gente fica falando também, e na prática é outra coisa. É difícil. É difícil. Então, assim, eu vejo que deu uma aumentada. Eu acho que a violência doméstica ela vem aumentando, mas também a conscientização está aumentando. Maior, né? Então, eu acho que se a gente mede por denúncias, talvez também seja esse o resultado, assim, mais conscientização, as mulheres vão mais denunciar, e aí aumenta o número de denúncias também. Mas a gente tem uma subnotificação muito grande, principalmente em delitos sexuais. Isso é absurdo. É fato. Subnotificação de delitos sexuais. O que seria isso? Fala pra gente. Seguinte, para você comprovar um delito sexual é difícil. Dificílimo. Dificilmente uma mulher que é estuprada, ela não toma um banho depois que sai de um estupro. Não joga as roupas fora. Se livra daquela memória. Dificilmente ela denuncia logo depois, ela espera para denunciar, porque ela ainda passa por aquela questão ali de culpa. Eu recebo muitas mulheres no escritório que começam me contando a história de vida toda. Para depois se justificar. Olha, eu sou casada, eu tenho um filho, aconteceu... Mas aí eu estava num lugar, e aí eu bebi, não sei o quê, e aí eu fico assim, mas o que tem a ver o antes com o depois, né? Assim, mas na cabeça delas é como se ela tivesse que justificar. É o que a sociedade cobra da gente, né? Isso. A justificar o injustificável, né? Isso. Então, assim, é muito difícil para a mulher chegar ao ponto de fazer uma denúncia, principalmente porque ela tem poucas provas daquele delito sexual. Foi só ela e o autor dos fatos, né? Não teve ninguém. A gente tem uma mudança muito boa legislativa do STJ, no sentido que a palavra da mulher tem que vale mais. E tem que, assim, firme, coesa. Já tive casos que foi condenado só com a palavra da mulher. Né? Mas, assim, de toda forma, ainda precisa ter bastante coisa, assim, provas. São difíceis numa circunstância dessa. Não estou dizendo que não deva denunciar, mas é que existe uma dificuldade. Tá? Então, você tem que ver todo o contexto, tudo que aconteceu. E aí ela precisa estar acompanhada muitas vezes por um advogado e ela não tem condição financeira. Então, eu já tive casos em que a mulher, além de não conseguir comprovar o estupro, foi denunciada por denunciação caluniosa. Nossa! Aí eu tive que sofreu 2 vezes. Tive que entrar para conseguir a absolvição dela, que eu só consegui em segunda instância. Olha só. Entende? Quer dizer, ela sofreu um estupro, foi acusada de denunciação caluniosa. Ou seja, foi condenada, ou seja, ela estava mentindo, ela queria aquilo tudo, passar por aquele sofrimento todo, os juízes entenderam, olha que loucura, os juízes entenderam que aquele processo todo que a mulher passou foi porque ela quis. E aí, em segunda instância que você conseguiu reverter. Agora, você imagina, primeiro não é um processo assim, curto, é um processo longo. Você imagina o sofrimento dessa mulher tentando provar que ela era inocente das acusações de falso crime, né? E querendo provar que ela era vítima de um estupro. Olha que loucura que a gente passa. Um show de horrores, né? É um show de horrores. Isso eu estou falando de uma menina que era moradora de comunidade, que fez faculdade com cotas.
totalmente estava no meio vulnerável. Uma menina que está tentando sair de uma situação, né, de pobreza, está estudando pra caramba e que está fazendo uma universidade federal e que de repente ela passa por isso. Uma mulher preta, né, negra, pobre, favelada, sem credenciamento nenhum, e que a sociedade... Ela bateu lá no escritório, eu não tive como dizer não, mas eu estou te falando só o que acontece. Isso é uma gota no oceano, né, Bianca? Isso. Assim, ela teve sorte que eu, de repente, fiz ali alguma coisa, mas quantas mulheres não passam por isso? Sim, você deu crédito assim, às palavras dela. E eu não estou falando assim para desestimular a denúncia. Absolutamente, para dizer que a gente vai até o final, é o contrário, né? Eu acho que é para dizer que vai até o final e para dizer também que o judiciário precisa estar atento a esses casos de denunciação caluniosa. Precisa olhar com um olhar que a gente olha, um olhar de gênero, uma lupa. Porque uma coisa é você não provar um estupro, outra coisa é você acusar uma mulher de que foi estuprada e acusá-la de denúncia. Entende? Gente, é muito surreal, né? E a pena de denunciação caluniosa é uma pena alta. É isso que eu ia falar, é uma pena que não é pequena. Não é pequena. Então, ainda bem que você foi até a segunda instância para tentar reverter essa situação. Agora você imagina que sofrimento essa menina não passou, que via crucis ela não teve que percorrer para dizer, olha, eu não estou mentindo, isso foi verdade, isso foi verdade, isso foi verdade. Tem casos que a gente precisa até, tipo, ir para a imprensa, falar. Jogar, para darem mais... A gente não tem jeito, assim, lógico, sempre com consentimento da vítima, tá? Porque a regra é que a vítima tenha, assim, um sigilo sobre o nome da vítima, mas, então a gente sempre respeita isso. Mas tem casos que as próprias mulheres, pelo amor de Deus, vão para a imprensa, vamos jogar para ver se todo mundo se acontece alguma coisa. E às vezes a gente tenta até, às vezes consegue, às vezes não consegue, mas é uma luta, não é fácil. Imagino. Eu acho assim que o Instituto tem esse condão de ajudar. Eu acho que a gente precisa ainda de muita ajuda no sentido financeiro mesmo, para levar esses projetos. E hoje são todas colaboradoras gratuitas. Tudo gratuito. E a gente precisa avançar, a gente precisa levar o projeto de acolhimento para mais locais, ter uma sede física, a gente pretende ter um lugar de acolhimento provisório. A gente tem projetos de tudo, só precisa realmente ter alguém que invista no Instituto. Eu acho que é importante a gente falar isso também. Porque tem outros institutos além da gente que precisam também de investimento, né? Nós somos parceiros do Estado e do município, nós nós queremos andar lado a lado, não diferente. E é tal coisa também, ali as pessoas têm um curto mandato, o Instituto fica, sabe? Então, eu sempre falo isso, se você puder ajudar, você vai estar ajudando eu não sei quantas mulheres. Claro. Obviamente, ninguém que está na diretoria do Instituto sobrevive com o dinheiro do Instituto. A gente está ali porque a gente acredita na causa. Claro, principalmente sobre isso, né? É sobre isso, para tentar fazer realmente a diferença. Eu sei, é um pouquinho de nada, mas é um pouquinho de nada. Faz diferença. Eu acredito que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. De pouquinho em pouquinho. Eu falo que sempre assim, a gente não pode deixar essas mulheres desistirem. Sim, sabe? sim. Porque é isso, assim, elas têm muito motivo para desistir, como esse que eu falei da denunciação, é muito motivo para desistir, pouco para persistir. Tem tantas coisas, tantas demandas no dia a dia, tem que dar conta de filho, de cuidado, que a gente tem dupla jornada, é tanta coisa. E aí a mulher muitas vezes acaba não denunciando. É muita burocracia, né? Muita burocracia, às vezes, pô, vou me estressar tanto. Então acaba não querendo fazer, mas o ideal é que essa mulher vá à frente com as denúncias, que ela procure os locais. Então, é isso que a gente planeja, que o Instituto seja um braço. Um braço do Estado, do município, ali ajudando no DEM, ajudando os outros locais. Eu acho que quando a gente está em grupo, a gente consegue muito mais. Você falou de parcerias. Como uma empresa pode ajudar o Instituto? Então, nós temos... a empresa pode abraçar um projeto, como um projeto de acolhimento. A empresa pode... abraçar o projeto de capacitação. Pode, por exemplo, nos contratar para cursos, para palestras para os colaboradores, como a gente já teve. Nós já estivemos na Neoenergia, na época fazendo vídeos informativos para leituristas. Nós já tivemos na Firjan, dando palestra para colaboradores da Firjan. Então, tem todos esses braços que a gente pode estar aí participando. É uma forma também da gente ter recursos para poder ajudar outras mulheres também. Bianca, a gente estava conversando antes aqui de entrar no podcast
que hoje a dificuldade do Instituto é abarcar todas essas mulheres nesse universo que vocês atendem. Porque, por exemplo, hoje é só no Rio de Janeiro, né? Isso. Vocês têm o Brasil inteiro correndo atrás, não é isso? Temos. Aí o que acontece é que a gente não diz não. É isso, A gente não diz não porque para a mulher preencher o formulário e entrar em contato com a gente é porque ela já meio que decidiu ali que precisa de uma ajuda, a gente não diz não. Mas assim, nosso foco é o Rio de Janeiro, é o estado, o município do Rio. Quando acontece de uma outra mulher entrar em contato com a gente de outro estado, a gente faz essa ponte, tenta entrar em contato com a Defensoria Pública, do outro estado, de acolhimento do outro estado, e tenta viabilizar. Mas, assim, por enquanto, nós só estamos ali porque falta também de braços, né? Os braços para poder abarcar todo mundo no Brasil inteiro. Isso é só uma questão Eu também acho. Poxa, 2 anos que você já tem esse sucesso todo. Ô, Bianca, a minha outra pergunta é o seguinte. Você, dentro dessa estrutura toda do Instituto, qual foi o processo mais emblemático que você passou? Talvez dessa menina ou teve outro de proteção à mulher? A gente tem um processo que eu acho que eu posso falar, porque está na mídia, né? A gente teve um processo também dentro do escritório, que para mim foi muito marcante, que era uma autoridade, o réu, né? Uma autoridade, foi uma cliente que veio do Sul, que ela não tinha nenhum advogado que quisesse atuar para ela. E ela teve o agressor, né? Que era detentor de um cargo alto. Era membro do Ministério Público, ele descumpriu 50 vezes a medida protetiva. 50 vezes ele descumpriu a medida, sendo ele membro do Ministério Público. Isso. Meu Deus, e que coragem dessa moça. Que coragem. Assim, ela também, todo mundo tem medo. Todas as pessoas têm medo, né? Todos em volta dela estão correndo risco. Todos têm medo. Então, assim, mas como ela autorizou e foi para a mídia, eu posso falar abertamente, porque tá em tudo, esteve em tudo quanto é jornal, né? Então não tem problema, saiu no Globo, saiu em tudo quanto é lugar, então não tem tanto problema. Mas esse processo me marcou bastante, é um processo que já está no final, mas é um processo que me marcou bastante, já teve a primeira condenação e agora a gente já está no segundo processo, só com os descumprimentos e também e o CNJ? Finalização. Pois é, no caso deles foi CNMP. O CNMP, nós entramos no CNMP, conseguimos a suspensão dele durante um tempo, por 2 anos. Mas ele voltou? Ele está atuando hoje em dia. Gente, é caso de absurdo, né? O cara que é membro do Ministério Público, tutor da lei, 50 vezes ele descumpre a medida protetiva, foi agressão? Na verdade, os descumprimentos foi de aproximação. Né? Não, mas o fato que registrou foi agressão, violência sexual. Quer dizer, pior ainda, né? E, assim, teve a medida protetiva e ele não respeitou essa medida. Aproximação, entrou em contato várias vezes. Olha que absurdo. E aí ele volta a ocupar a cadeira de membro do Ministério Público, lá no Sul. Lá no Sul. Meu Deus. E você? Então, assim, é isso. A gente tem, assim, a gente tem os inimigos por aí. Né? Isso que eu ia falar. Você tem que tomar cuidado. Eu também acho que eu estou fazendo só o meu trabalho. Claro, você é advogada. Eu sou advogada de mulher, principalmente, né? De vítima. Então, assim, eu estou fazendo o meu trabalho. Sororidade, é isso. A gente entrou, esse caso está na Corte Interamericana. Também por conta do julgamento que foi todo errado, essas questões do não afastamento do cargo, algumas questões que ela passou também que foram bem difíceis. E nós entramos no CNMP e está nesse pé aí, ele tentando que não ter uma penalização tão grande. Meu Deus. Mas estamos aí aguardando o Conselho Nacional do Ministério Público se manifestar. Eu falei CNJ, que eu fiquei na minha cabeça que ele era juiz, não promotor de justiça. Mas a gente tem outros casos. Tem caso de cliente que é filho de desembargadora, que deu o endereço da medida protetiva, o endereço do Tribunal de Justiça. Olha só. Como se ele morasse no tribunal. Então, assim, é bem difícil, porque você passa por situações que você sabe que tem ali uma ligação, que as pessoas vão ligar umas para as outras. E não tem nenhuma pessoa que queira. Essa mulher chegou para mim ela falou que a Defensoria Pública não queria anexar as provas dela. Achei estranho. Eu acho até que não foi a questão em si, mas, assim,
ela achou que tinha uma má vontade com o caso dela. entende? Que pode ter Pode acontecido. ter acontecido também, a gente Pessoa não mais sabe. influente dentro do judiciário. E ela tinha gravação da agressão, então ela tinha Olha. muito mais do que muita gente tem, sabe? Assim, então, são situações assim que a gente passa que são complicadas, assim, sabe? Ela perdeu a guarda do filho. Meu Deus do céu. Então, Tá com ele. ela tá O filho tá com ele. e tá com convivência com ela só de 15 em 15 dias. Meu Deus. filho de Quantos 11 anos? 11 anos. Meu Deus. Eu só tô falando isso pra você porque eu acho que é importante, assim, Claro. que saiba que a gente tem ainda muito que avançar nesse sistema que a gente tem do judiciário, principalmente, mas temos aqui na capital juízas maravilhosas, eu só tenho elogios, realmente são juízas ótimas, mas não é assim em todo o estado, infelizmente. Infelizmente, né? A gente tem algumas situações aí que os colegas relatam, às vezes no próprio curso, conversando com os colegas também, eles falam, poxa, aqui é difícil, isso, a gente troca muito. E sabe que é complicado. Então, Claro. essas situações talvez tenham que ser levadas para a OAB, né, ou para Os conselhos. conselhos. Eu tenho como costume realmente fazer reclamação. Então, eu não sou muito bem-vinda. Mas as minhas É o seu trabalho. vai fazer isso aqui, eu falei assim, vamos na corregedoria, vamos fazer o que for preciso. Eu acho que a gente Claro, é tem o que seu fazer trabalho. se vai dar em alguma coisa ou não, nem Não sei. importa, mas você tem que ir para frente, senão eu não seria advogada. É isso aí. A gente fez um juramento na carteira, né? Se você tem medo, Não melhor vá. não atuar. É isso aí. nisso. Se É você melhor tem medo. atuar com outras coisas, mas trabalhar no criminal, principalmente com relação à vítima de violência doméstica e tudo, tendo medo, é complicado. Assim, Uma curiosidade, ô Bianca, você já teve alguém que realmente foi uma denunciação caluniosa, foi uma mentira, contou o fato pra você, tipo, fui abusada, fui eu agredida? nunca tive, você acredita? É mesmo? Nunca Eu tive. queria ter essa curiosidade e saber se você O que eu conseguiu. tenho é assim, algumas pessoas, e eu acho isso assim um absurdo tão grande, porque o que eu vejo lá no Instituto é justamente o contrário. O que eu acho é que falta uma compreensão dos homens do que é violência. Uhum. Então, eles acham que não estão praticando violência, mas É estão importante isso, né? É importante Sabe? esse parênteses, essa pausa. praticando. O que é violência? Exatamente. Não é só o tapa, Exatamente. não é só um Você tapa. nunca bate nela. É isso aí, é isso aí. E eu Você escuta recebo muito isso. várias me xingam aqui no Instagram pra caramba. sabe? É mesmo? Às vezes tem um pessoal, o Red Pill, não sei o que eles invadem o teu perfil às vezes. Assim, de tempos em tempos isso acontece comigo. Um hacker? Eu tive que entrar, inclusive, contra o Instagram, pedindo que eles chegaram a bloquear uma época. Que isso, Bianca? Porque eles invadem e fazem denúncias, dizendo que você está Denunciando a página. para você cair, a sua página cair. Olha só. Não é bem complicado, né? Assim, e eles entram, chamam de hipócrita, disso, daquilo, de outros nomes, né? Que a gente não pode falar assim, mas enfim, É. se xingam lá. E eu acho que é justamente por falta de compreensão, eu entendo isso, é uma falta de compreensão do que é violência, assim, do que significa violência psicológica, Patrimonial, o que significa principalmente. patrimonial, como a gente já falou aqui anteriormente. Eu acho que é muito mais por isso do que por qualquer outra coisa. Por isso que eu sou favorável, por exemplo, o grupo reflexivo para homens, condenações desse tipo, tem muito mais sentido que, de repente, botar o sujeito ali numa cadeia. Ele tem que aprender que não pode mais fazer aquilo. Isso vem de um patriarcado, né? Isso vem de uma história. Nossa sociedade ela é muito machista, né? O menino ele tem que seguir aquela regra do pai, senão não é homem. A Exatamente. gente sabe disso. E principalmente nas regiões mais afastadas, isso é pior ainda, porque a mulher ela não tem o acesso, ela não tem o apoio que ela teria aqui na capital. Então, quanto mais distante, pior, né? A gente lê muitos casos, e eu já presenciei, nas regiões bem mais afastadas, lá para dentro do Nordeste, né? Em estados nos quais você percorre 6 horas para chegar até a capital. E você vê ali uma total omissão de informação, tudo ali. Quando é que você vai ser atendida no posto? O doutor só vem daqui a uma semana. Quer dizer, se aquela menina passou por algum problema, alguma violência, esquece, não vai conseguir provar nunca. E tem também as famílias que, por pobreza, por costume, elas oferecem as filhas, né? E aí, Bianca, como é que o Instituto chega até lá? É difícil. Difícil, né? Falar que é difícil. Por isso que a gente precisa ampliar os braços, assim, de como a gente pode atender. Precisa ser Pedir ajuda, né? A quem possa abraçar o Instituto para trazer para perto, para a gente levar nesses lugares, né? Exatamente. Porque hoje todo mundo tem internet. Até a Oca
mais distante, ela tem sinal de Wi-Fi. Internet. Agora, para estar nos locais, por exemplo, lá no Pará, o local que a gente tem um projeto lá, é 1 hora de barco, 1 hora e meia de barco. Olha só. Tem locais que você tem que viajar mais, você tem que viajar 8 horas para chegar no local. Imagina, Então, naquelas regiões ainda mais afastadas. É complicado. Então, assim, você fica também... Tem essa questão também, que é uma questão social. Tá? A denúncia. Eu acho que é importante a gente fortalecer os canais de denúncia, né? O governo mesmo federal, os governos estaduais dentro dos seus escopos, fortalecerem essa questão da denúncia, da informação. Acho que é importante conscientizar o judiciário. Eu sei que eu tenho uma colega juíza que falou que da última turma lá, de questão de perspectivas de gênero, só tinha um homem fazendo. Nossa, é Então, difícil. precisa que os juízes homens também compareçam a esses cursos de especialização. Sim, claro. Se informem e Se se interessem sobre o assunto. Senão a gente não vai avançar. Então precisa ter... As pessoas que estão nesses locais precisam ter um mínimo de compreensão, né? Para não propagar o machismo. Porque senão você vai estar ali propagando o machismo de uma forma pior que tem, mais covarde que tem dentro do judiciário. Então precisa ter toda essa compreensão. O Instituto em si, ele tem esse escopo de ajudar. Então a gente tem muitos colegas dentro da rede, nós fazemos parte de uma aliança pelas mulheres, que é uma aliança que tem ONGs, pessoal do terceiro setor em todo o Brasil. Olha que legal. Em fevereiro estivemos juntas lá em Brasília para debater, fizemos uma palestra no Ministério do Desenvolvimento. Então estamos antenadas quanto a isso. Então, sim, quando a gente precisa, também a gente tem sempre uma colega. Uma célula para ajudar. Para poder ajudar. A gente está em todos os locais, mas as mulheres são muito unidas nesse sentido. Sim. Então, é uma aliança que é formada por ONGs. Então, tem em Salvador, tem em Brasília, tem no Sul, tem em São Paulo, tem ONG de tudo quanto é lugar. E a gente faz essa troca quase que quinzenal. Nós temos reuniões e temos metas. Lançamos uma cartilha sobre violência psicológica. Olha que legal. Apresentamos para o governo federal. Então, a gente está sempre aí tentando fazer trabalhos em conjunto para poder fortalecer o movimento. Aí, diga-se de passagem, voluntário. Isso. Todas são voluntárias. Diga-se de passagem, né? Todas são. Algumas têm o escopo, por exemplo, a questão racial, outras, as instituições têm escopos diversos, mas sempre todas elas têm essa questão da violência de gênero também dentro das suas instituições. Algumas com a questão de cidadania, mas todas, né, envoltas ali, porque é isso, a gente tem violência dentro da política, tem violência dentro do trabalho, tem violência na hora do parto, não é só a violência essa que a gente fala de marido. Do dia a dia que a sociedade conhece. Eu falo até, Bianca, que a violência obstétrica ela foi, assim, lançada há pouco tempo, porque todas essas mulheres que passaram por esse tipo de parto difícil com obstetra, com médico, nunca poderia imaginar que aquilo era uma violência obstétrica, né? Nossa. E aí, quando você ouve relatos, a gente teve a CPI, né, lá do feminicídio na Alerj e tal, e você ouvindo esses relatos, você fica abismada, porque isso já acontece há anos, essa dificuldade de interpretar o que a mulher está sentindo, né, na hora do parto é muito complicado, porque você está com uma junta médica ali. Como é que você vai achar que o médico está cometendo uma violência contra você? Você está muito vulnerável, exatamente. Extrema vulnerabilidade. Você não tem... Você tá ali medicada, você está anestesiada e muitas vezes a sua palavra não é dada a crédito porque quem entende mais é o médico. Exatamente. E aí você entra no universo do descrédito da palavra da paciente. Olha que loucura. Só de um tempo para cá, eu acho que começaram a filmar. Exato. Eu acho que a partir do momento que algumas celebridades também passaram a ter essa violência, né, ocorreram fatos no momento do parto e que deram um respaldo para que isso venha à tona. Exatamente. Eu fico pensando, Bianca, o quão é difícil, primeiro, ser mulher, né, num país como o nosso, onde a gente estava falando num dos nossos episódios, que a cada 30 segundos uma mulher é violentada, uma violência física, moral e etc, etc. Como é difícil a gente denunciar, porque ainda bem que muitos já
caíram por terra o fato de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso daí já está caindo por terra e muita gente está até filmando e denunciando. A gente ouve muito vizinho, escutei gritos, escutei isso, chamei a polícia, coisa que antigamente você não tinha esse comportamento. Então, assim, como é difícil ser mulher num país como o nosso, que é muito machista, extremamente preconceituoso, como é difícil você seguir com o processo, denunciar, mas eu acredito que a gente é unida, né? A mulher é muito unida. Então, quando você trata aquele fato de fez para um, fez para todas, eu acho que é bem por aí que a gente não pode desistir nunca. A nossa força ela é muito maior quando ela é unida. A gente pode não ter força sozinha, mas quando a gente se une, encontra redes de apoio, como, por exemplo, o teu Instituto Justiça Delas, os teus projetos de capacitação, a gente começa a enxergar luzes que, por enquanto, ninguém enxergava, né? E aí a gente começa também a entender o porquê que a gente precisa melhorar. Precisa melhorar bastante. Muito. A gente precisa muito também de mulheres, assim como você, né, que usa a sua fala para trazer luz para essas situações complicadas da gente, mas mulheres que estejam em situações, assim, em posições diferentes de liderança, porque essas mulheres são, na verdade, a nossa voz. Exatamente, a gente tem que levar. Na política, nós precisamos de mulheres como líderes dentro de empresas, porque são essas mulheres que vão levar, por exemplo, o Instituto, normalmente assim, é uma diretora jurídica que fala assim, não, adorei o projeto de vocês, que vai lá e leva, uma diretora de diversidade. Normalmente é assim, sabe? Que eu estou te falando assim, que as mulheres elas se unem nesse sentido. Então, vou trazer aqui para minha empresa, vou ver como é que a gente pode ajudar, vamos lá, vamos comigo lá numa reunião, vamos transformar esse assunto num assunto mais sério. Então, acho que é por aí. Uma ajudando a outra, a gente consegue chegar em algum lugar. E é importante isso. Claro. Porque os homens já fazem isso há muito tempo. Sim. A verdade é que os homens já fazem isso há muito tempo. Nós estamos começando a fazer isso, mas eu acredito sim que nós somos a maior parte da população, nós temos poder de voto, nós temos poder decisório, a gente só precisa usar a nossa voz para poder conseguir as coisas de uma forma mais efetiva. E óbvio, se a gente precisa de uma sala de maternidade dentro de um local, uma política pública determinada, é mais fácil que tenha uma mulher ali que fale por nós, que passou por aquilo, pela mesma via cruz, ou que escutou uma outra mulher, ou que tem uma irmã que passou por uma situação de violência. E aí vai. Óbvio que os homens têm que integrar também essa luta contra a violência, mas a gente precisa ocupar o espaço também. A gente precisa estar lá em cima para poder ter esse poder de mando, poder de fala e conseguir mudar a situação atual. Bianca, assim, a gente está chegando ao final do nosso podcast, eu não tenho nem palavras para te agradecer, eu sei que a sua agenda é uma agenda conturbada, a gente está aqui doando um pouquinho do nosso tempo para levar um pouquinho dessa nossa política pública de defesa e combate à violência contra a mulher que a gente tem dia a dia sofrendo. Eu queria que você me falasse, se alguém precisar do Instituto, Instagram e site. Nós temos o site, nós temos o Instagram. Lá dentro tem os formulários, o formulário de atendimento. Justiça Delas. Do Justiça Delas, tá? Do Instituto Justiça Delas tem o formulário direitinho. Você preenche o formulário, entra em contato. Muitas vezes sou eu mesma que recebo, que respondo. As meninas, a Maíra e a Ana Gleice, também são pessoas muito acessíveis, as coordenadoras são maravilhosas. Mantido o sigilo. Importante falar. A gente precisa dos dados só para entrar em contato. Para retornar. E também porque a gente precisa de números, até para poder apresentar, né? Números assim, de onde são essas mulheres, o que essas mulheres fazem. Nós precisamos também prestar contas também. Para quem ajuda o Instituto. Então é importante para a gente. Mas nada é informado em lugar nenhum, a gente procura ajudar da maior forma possível, muitas vezes até ultrapassando o nosso escopo, a gente sempre faz mais do que sempre. E, assim, é só acessar lá e do mesmo modo, as empresas que queiram ajudar, que estejam engajadas dentro da questão da violência de gênero, a gente está aberto aí, nós temos vários cursos de capacitação, palestras de gênero, de palestras, somos as 3 todas capacitadas suficientemente para levar isso daí. Quem quiser conhecer, dá um Google no Instituto Justiça Delas lá e conhece um pouquinho de cada uma, né? Isso aí. Bianca, a minha pergunta sempre que eu faço para os nossos convidados é o seguinte: o que a Bianca de hoje diria para a Bianca lá atrás de 10 anos de idade? A Bianca de hoje é totalmente diferente da Bianca lá atrás. Eu fico impressionada com isso. Eu estava até essa semana conversando com meu marido sobre isso, né? Eu sou casada há 21 anos, a Flávia até conhece meu marido.
Mas é uma Bianca completamente diferente, que ele teve que se adaptar, né? A gente fala que quando a gente entende o porquê do feminismo, o porquê que a gente precisa ter essa questão de união das mulheres e tudo mais, a gente não consegue mais pensar de outra forma. Eu acho que eu diria que eu deveria já ter feito essa mudança para a advocacia de mulheres há mais tempo. É mesmo? Se eu tivesse ajudado mais gente, eu me arrependo um pouco. Eu acho que eu deveria já estar nesse lugar há mais tempo. Mas Deus sabe de tudo. Claro. A gente tem nossas coisas. Eu tenho 2 filhas adolescentes. Eu pretendo que elas colham fruto do que o Instituto está plantando, do que você está plantando, do que as outras mulheres como nós estão aí, né? É isso E aí. fala para mim, quais são suas redes sociais de divulgação? É o Instituto? A gente tem o Instagram do Instituto e eu tenho o @justiça_delas, né? Tem o @Instituto Justiça Delas e tem o @Justiça_delas. A maior parte das minhas coisas está no Justiça Delas só. Certo. O do Instituto está lá no Instituto. A gente separa um pouco, até por conta dos projetos. Claro. Tudo, tá? Então eu estou ali. Online, full time, all time. O escritório também tem site. Fala qual é o site. É Falácio Alves Advocacia. Falácio Alves Advocacia. Isso. Perfeito. Quem quiser conhecer. Isso. Pessoal, Fala Pública Podcast fica por aqui nesse episódio fantástico hoje com a minha amiga Bianca Alves. Eu tenho muito prazer em ter colegas assim de alto gabarito, de uma qualificação assim ímpar. E doutora.Flávia Aguiar no Instagram e Fala Pública Podcast. Siga-nos e nos dê o retorno. Até a próxima, pessoal. Obrigada.